Por que os engenheiros e clientes acham que não é possível construir casas de alto padrão em alvenaria estrutural? Vamos por partes? Essa é a primeira pergunta. Então, essa é uma pergunta chave, né? O porquê que os clientes pensam isso. Hoje eu fiz uma live, meio dia e meio, com a Sabrina. A Sabrina executa obras de alvenaria estrutural de sobrados ali ah, em Limeira, tá? Então, ela comentou que uma das dificuldades que ela tem quando apresenta a solução alvenaria estrutural para o cliente, um dos pontos importantes, é que o cliente não sente segurança no processo. Aí, claro, um leigo, a gente entende, né? Qual que é uma das perguntas que ela recebe? Poxa, mas uma barrinha de ferro dentro de um furo de um bloco vai realmente segurar a minha casa? Não vai cair, né? Esse é um outro bloquinho para vocês terem como exemplo. E aí é uma mistura de conceitos. Ontem a gente falou de bastante princípios, hoje eu vou relembrar alguns deles para que isso seja muito claro, tá? Primeira coisa, nas alvenarias estruturais as tensões são menores e os momentos, a carga axial, elas são distribuídas pela parede como um todo, tá? E isso melhora, sem dúvida nenhuma, a nossa estrutura. Tá? Mas aí, por que o cliente pensa isso? Por que nós, engenheiros, pensamos isso? O cliente pensa isso e nós, engenheiros, pensamos isso, que não é possível fazer edificação de alto padrão em alvenaria, por alguns motivos. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é falta de informação clara e de qualidade. O cliente não entender é porque ele é um leigo, e se ele é um leigo, nós não passamos informação com clareza. E passar informação com clareza é essencial para que esse processo mude, tá? Informação clara. Então, primeiro é isso. O leigo não é obrigado a saber e nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Melhorar a comunicação de forma importante, ser mais claro no que a gente fala. Pessoal, comunicação é um processo assim que a gente precisa desenvolver com o tempo. Se eu chegar aqui nessa live e eu começar a falar uma linguagem muito simples, porque eu preciso saber com quem que eu estou conversando. Tá? O Insta é aberto para qualquer um que quiser assistir. Mas grande parte da minha audiência, de vocês que estão assistindo aí, ou são engenheiros civis, ou são estudantes, ou são arquitetos, ou estudante de engenharia civil, estudante de arquitetura. São profissionais, na maioria deles, que conhecem tecnicamente, minimamente, uma estrutura, ou que eu estou apresentando para isso. Se eu usar uma linguagem muito simples, torna-se desinteressante para vocês. Se eu usar uma linguagem muito complexa, torna desinteressante para o cliente final. Então, ajustar a linguagem é importante para que ele entenda melhor isso. Se eu começar a falar de tensões, de cisalhamento, momento aplicado para o leigo, vai se tornar desinteressante, ele não vai entender o que a gente quer dizer. Então, a primeira coisa para que o cliente entenda, nós precisamos ter uma comunicação mais clara com ele. O cliente não entender, eu até absolvo. A gente senta, por favor, vou te mostrar. Vamos pensar agora. Se eu tivesse, por exemplo, essa mesa aqui onde eu estou, e suportasse ela só em 4 pilares, só em 4 pezinhos, isso é uma estrutura convencional. Ou seja, toda a carga dessa mesa, que seria a laje, vão estar chegando em apenas 4 pezinhos. Essa mesa que eu estou é uma mesa grande. Essa mesa que eu estou em cima dela, ela tem 2,70 por 90 de profundidade. Para uma mesa de escritório relativamente grande, não é uma mesa de reunião, é a minha mesa da bagunça aqui. Temos 2 delas aqui. É uma mesa grande para 4 pilarzinhos. Consequentemente, cada pilar dele recebe uma carga grande, tá? Na alvenaria estrutural, é como se nessa mesa aqui, já que eu não preciso de todo esse vão livre, eu preciso só da minha cadeira, por exemplo, tá? Eu poderia colocar, ao invés disso, uns pés contínuos fora a fora. Consequentemente, o que chega de carga no meu piso é muito menor. Então, eu distribuí melhor as cargas e as tensões. Se eu distribuir melhor todo esse processo, se tem muito mais pessoas para segurar o mesmo peso, fica levinho para cada um. Se fica levinho para cada um, fica mais econômico. Eu não preciso de 4 fortões, eu posso ter vários aqui
normais que podem segurar essa carga com mais tranquilidade. Evita picos e torna a sua estrutura mais econômica. Então, entender que o que está segurando a estrutura são a parede em si e muda o conceito. O engenheiro não entender que dá para fazer uma estrutura de alto padrão em alvenaria estrutural é informação mal colocada. Então, às vezes você aprende desde o início que a alvenaria estrutural é uma construção para edificações de baixo padrão. Por que edificação de baixo padrão? Para pequenos vãos, muito pequenos vãos, e com todas as paredes estruturais, sem possibilidade de colocar um ar-condicionado, com vãos muito pequenos, janela de no máximo 1,20 por 1,20, por exemplo, portas pequenas, e isso aparentemente é uma descrição de edificação de baixo padrão. E aí você aprende assim, e aí isso limita o nosso crescimento. Eu postei, acho que alguma coisa ontem nos stories, que é impossível ensinar algo para alguém que acha que já sabe. Então a gente reseta tudo e aprende de novo, e é um dos pontos que eu estou aqui tentando alinhar com vocês, princípios, conceitos.